Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, vamos lá para mais um vídeo, né? E esse vídeo aqui, galera, vamos lá. Quero dizer mais uma vez, como eu sempre falei, não tenho nada contra o Paes. Tenho nada contra ele, nada contra o Marcelo Paes, tá bom? Que fique logo bem claro aqui para alguns que gostam de puxar o saco dele, né? Mas enfim, eu não tenho nada contra ele. Eu sempre falei que o Paes, ele trava o crescimento do Fortaleza quando ele não vende a SAF. Ele não vende a SAF, lógico, claro, porque ele quer permanecer no Fortaleza, quer ficar lá trabalhando no Fortaleza, enfim. Já expliquei isso aí, não adianta nem eu estar explicando isso aqui de novo, porque eu não vou estar perdendo tempo com isso. Mas vamos lá. O Paes assume, né? Assume o Fortaleza como presidente, depois passou como GO do Fortaleza, né? Quando o time se torna SAF. Beleza, e aí ele tem o salário dele, né? Dizem que o salário dele gera em torno de mais de 300 mil reais. Para mim também não importa quanto ele ganha no Fortaleza, mas eu vou fazer uns cálculos aqui, porque eu acho importante a gente falar sobre isso aqui também, tá bom? Vamos lá, mais uma vez o Paes vem e chora miséria do Fortaleza, né? Dizendo que emprestou dinheiro, Fortaleza, se vitimiza, mais uma vez se vitimizando no Fortaleza, dizendo que eu queria vender o Fortaleza, eu sou mercenário, estão me acusando de mercenário. Paes, não importa para mim quem vai assumir o Fortaleza quando você sair do Fortaleza, quando a SAF for vendida. O que importa para mim é quem vai chegar lá, vai investir grande, em grandes contratações, coisa que você não fez. Primeiramente, a pergunta que eu já faço para você é o seguinte: o que foi que tu fez com o maior investimento da história do clube? Quem foi que tu trouxe no maior investimento do clube? Só jogador mequetrefe. Quer que eu diga aqui, Paes? Vou dizer. Tá olhando para mim, né? Aqui. Vou dizer aqui, Paes. Para quem que você trouxe? Daverson, em fim de carreira. Davi Luiz, em fim de carreira. Você trouxe o Barreiro. Não tô falando do Barreiro, não. É o Barreiro, sei lá. Enfim, Luquinhas. Cara, só trouxe pereba. Só trouxe jogador horroroso no Fortaleza. Jogadores ruins, né? E eu até já falei sobre isso. A única contratação boa que o Paes fez foi o Moisés, e quem indicou foi o Castrinho, o presidente do canal, que em um podcast que falou do Moisés, o Fortaleza foi lá e contratou. Pronto. Acho que foi o único mesmo que você, não, esse jogador aqui é craque, né? E olha que também não é esse craque todo não, o Moisés. É um bom jogador. Mas vamos lá. Olha o que é que o Paes fala aqui, galera. Vamos lá. Desabafo aqui, né? Falavam, o Marcelo é mercenário. Marcelo quer vender o clube. Eu emprestei dinheiro pro Fortaleza. Eu dei dinheiro pro Fortaleza. Cara, mais uma vez, quando você fala que emprestou dinheiro Fortaleza, deu dinheiro Fortaleza, você degrine a imagem do Fortaleza e degrine também, né? O que você mais tem como positivo perante o torcedor, que é um bom administrador. Quando você doa, empresta dinheiro Fortaleza, significa que a sua gerência ela é mequetrefe. É ou não é? A partir do momento que você empresta dinheiro a um clube de futebol é porque ele está necessitando, né? Então a sua administração não foi tão perfeita assim como você disse. Mas vamos lá, quando ele diz que empresta dinheiro ao Fortaleza, galera, eu vou só fazer um cálculo aqui rapidinho, né? Só para a gente ter a noção de quanto o Paes se tornou um cara milionário no Fortaleza. Vamos lá. Eu vou botar aqui, dizem que o salário dele jorna em torno aí de 300 mil, né? Gira, né? Gira em torno de 350 mil, 300 mil. Mas eu vou botar aqui 200 mil só. 200 mil eu vou botar. 200 mil vezes um ano. E eu não vou multiplicar por 7 não, vou multiplicar só por 5, tá bom? 5. Pronto, dá 12 milhões de reais que o Paes ganhou no Fortaleza. Beleza? Vamos supor que foi só isso, né? Que o salário dele só girou em torno de 200 mil. Cara, se eu ganhasse isso tudo no meu time de futebol, eu também emprestaria o Fortaleza
para caso, né, precisasse comprar um jogador e eu tô com dinheiro ali, o time tá precisando ali de um dinheiro, depois ele me pagar, mas jamais, jamais eu iria chegar a público e dizer isso. Jamais, eu teria vergonha na cara. Eu teria vergonha na cara de dizer que emprestei dinheiro ao Fortaleza. Eu teria vergonha, né? Mas o Paes não, o Paes ele gosta de chorar miséria, né? E sempre foi assim. Você se lembra para contratar o Ronald, um volante de 1,5 milhão de reais? Ele veio chorar miséria na internet, pedir o torcedor para comprar camisa para contratar o Ronald. O que é vergonhoso, cara. O que é vergonhoso, né? Em um clube de futebol, ele chegar, o Fortaleza na primeira divisão, ganhando o que ganha, ele pedir pro torcedor comprar camisa para contratar um jogador. Isso é vergonhoso, cara. O Fortaleza fez empréstimo com aval pessoal no meu nome algumas vezes. Se precisar que eu seja o último a receber salário, eu sou o último a receber salário. Eu reduzi o meu salário durante a Série A. Algumas pessoas aqui sabiam disso e não falaram isso, porque só queriam falar para me criticar, mas sabiam que eu reduzi meu salário durante a Série A. Da imprensa ou do... Da imprensa. Da imprensa. Grande coisa você reduzir o seu salário milionário que você ganha no Fortaleza. Grande coisa. Como se você fosse perder muita coisa, né? Você já tem você já tem o seu colégio que você ganha muito dinheiro lá também, né? Você com as suas palestras, também você ganha muito dinheiro com as suas palestras, graças ao nome do Fortaleza, porque você está nesse patamar hoje, né, de ser reconhecido graças ao Fortaleza. Né? E graças ao Fortaleza, você faz aí as suas palestras que não devem ser tão baratas assim. Deva girar em torno, sei lá, mais de 50 mil reais uma palestra sua. Pelo menos eu imagino, né? E quantas palestras você não fez em benefício, né? Em sendo beneficiado por estar na presidência do Fortaleza? No clube ninguém tem que estar falando. No clube ninguém tem que estar falando. E reduzir de novo o meu salário. Que mercenário é esse? Que emprestou, que deu, reduzi 2 vezes. Reduzi durante a Série A e reduzi agora de novo. Claro que. Qual o problema disso, de reduzir? Qual o desmérito, né, de reduzir? Se o time está afundado em dívidas, né? Ah, mas tem jogadores para vender e pagar. Beleza, eu sei. Mas não estou falando disso. Eu estou falando da péssima administração que levou o time a ter as suas dívidas, né? Em agosto, a gente já vinha com alguma dificuldade. Eu vou dar o exemplo, vou reduzir parte do meu salário. Então, emprestei dinheiro, dei dinheiro, botei aval no meu nome. Se precisar ser o último a receber, já recebi várias vezes depois. E reduzi salário 2 vezes. Esse é o mercenário? Então, essas coisas magoam, né? Porque são ditas com maldade, são ditas sem embasamento, são ditas para ferir. E eu sou um ser humano, certo? Eu tenho 11 anos de dedicação a esse clube, com uma grande história construída ao lado de muita gente, e um ano ruim eu acho que não define. Beleza, o cara que te chama de mercenário, vamos dizer que esse cara, ele é um desinformado, tá bom? Eu não vejo você como um mercenário. Eu vejo você como um cara que se aproveita do Fortaleza. Por quê? A partir do momento que você está no Fortaleza, né? E que o Fortaleza hoje chega no patamar de poder vender a SAF em 90% para uma grande empresa, vamos supor que o dono do Paris Saint-Germain queira comprar o Fortaleza. Você vai vender, Paes? Eu acho que não, né, Paes? Eu acho que você não vai vender, mesmo sendo o dono do Paris Saint-Germain, você não vai vender. Por quê? Porque você quer a permanência no poder. Você quer ficar no poder no Fortaleza. É isso. Essa é que é a grande verdade, né? Você não vai querer deixar outro vir administrar aqui, porque você vai estar mantendo aí o seu alto salário. Eu sei que você pode fazer isso no outro clube, mas fazendo no clube que a gente ama é sempre melhor, né, Paes? Mas enfim, o que eu estou dizendo hoje é que o Paes ele trava o crescimento do Fortaleza quando ele não vende a SAF. Sim, como o próprio Carpini falou muitas vezes esse termo, não para mim, pelo Fortaleza como um todo, né? Então tudo isso passou por esse processo, mas estamos aqui, firmes, democráticos, coração aberto, pronto para trabalhar, querendo o melhor pelo Fortaleza e diariamente trabalhando. Tô fazendo um desafio. Então tá aí, galera. Mais um discursozinho vitimista do Paes, né?
E eu disse que eu vou apoiar o Paes como ele permaneceu para a Série B. Eu não vou lutar contra o Fortaleza aqui, porque eu não sou imbecil, acima de tudo eu sou Fortaleza, né? Se ele errar na administração dele, vai levar cacete aqui, vai levar, lógico, no figurativo, né, galera? Vou descer críticas, né? Porque esse é o meu papel de comentarista. É isso. Esse é o meu papel, né? Como um cara da imprensa. E eu vou torcer por ele, né? Porque ele tá no comando do Fortaleza. Não vai ser um cara que tá lá na gerência do Fortaleza, que eu não concorde com ele, que eu vou torcer contra o Fortaleza. Jamais eu vou fazer isso. Jamais. Né? Mas se prejudicar o Fortaleza, vai receber críticas. Pode ser até meu irmão. Se tiver no Fortaleza e se estiver fazendo merda lá dentro, vai receber críticas. E críticas duras, né? Sem nem pensar. Porque acima de tudo, para mim, vai estar o Fortaleza. Que fique claro aqui, tá bom? Vou apoiar o Paes, torço para que ele se dê bem, torço para que o Fortaleza vá para a primeira divisão. E chegando na primeira divisão, Paes, você chega e transforma essa SAF do Fortaleza em uma SAF de verdade. Não essa SAF mentirosa que está aí, de uma SAF mentirosa, dizendo que o Fortaleza é uma SAF semelhante à do Bayern de Munique, que é uma SAF para enrolar o torcedor. A gente sabe disso, né? Engabelar o torcedor. Porque você dizer que a SAF do Fortaleza é igual à do Bayern de Munique é lindo, é maravilhoso, mas comparar o Fortaleza com o Bayern de Munique, tenha paciência, né? São um torcedor trouxa para cair numa balela dessa, né? Então o que é que eu digo para você, pais? Refaça, né, a lambança que você fez, né? Se redima dessa lambança que você fez. Leve o Fortaleza à primeira divisão. Chegando na primeira divisão, irmão, já deu ali para você. Chegou na primeira divisão, o que, é que você vai fazer? Vende a SAF do Fortaleza em 90% para uma grande empresa e aí deixa os grandes administradores, os grandes empresários administrar o Fortaleza. A trazer contratações de peso, contratações que a gente possa enxergar o Fortaleza como um time que nunca mais vai cair, nunca mais vai brigar por rebaixamento. Ou se cair é coisa do... Estou dizendo assim, nunca vai cair. Eu vou dar um exemplo rápido aqui do Bahia. Por exemplo, o Bahia você não vai ver mais o Bahia lutando para não cair. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer porque o futebol, né, tem... Mas você não vai ver mais o Bahia lutando ali constantemente como os outros times que não têm grandes investimentos para não cair. Então é isso que eu quero dizer. Então com as grandes contratações a gente vai ver o Fortaleza sempre brigando na parte de cima da tabela, brigando por Libertadores, brigando por títulos. É isso que eu quero. Não quero saber quem vai ser o cara que vai comprar a SAF do Fortaleza. Mas que a SAF seja vendida em 90%. E pare com essa balela de dizer que vai vender 25% e que vai ter você como administrador, porque eu não quero nem você nem ninguém administrando o Fortaleza. Eu quero que a empresa compre o Fortaleza em 90% e aí vem os grandes investimentos, porque 25% não vai aparecer ninguém para contratar grandes jogadores não. Vai aparecer um cara ali para querer, né, dar uma ganhadinha no dinheirinho ali, pode investir porque o time está na primeira divisão, mas eu quero, irmão, eu ver o Fortaleza brigando de igual para igual com qualquer outro time ali na primeira divisão. É esse o meu sentimento, é esse o meu pensamento, antes, né, de partir dessa para melhor. Eu quero ver o Fortaleza ainda numa SAF gigantesca, uma SAF que você, pô, essa SAF aqui tem moral, esses caras aqui vão botar para quebrar dentro do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vai ser respeitado, Fortaleza vai contratar jogadores de peso, é isso que eu quero. Porque com o Paes não vem jogador de peso. Ele já demonstrou que é um presidente comum, né? Comum que eu digo que não é arrojado. Quando o Fortaleza brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, porque brigou, isso é fato, Fortaleza brigou na liderança do campeonato, e ele teve a oportunidade de trazer contratações, ele prometeu um centroavante, prometeu um meia que não chegou, e aí o Fortaleza sucumbiu, saiu da primeira colocação, desceu para a quarta e quase sai da quarta colocação. Se fosse eu como presidente, estou dizendo eu, né? Esse é o meu pensamento. E o pensamento de um presidente arrojado tinha chegado para você, tinha chegado por Vojvoda e tinha dito: Vojvoda, eu estou vendo que o time tem condições de brigar para ser campeão, Vojvoda. Eu vou trazer 5 jogadores foda aqui. Qual é o jogador que você quer? Vamos atrás. Porque eu vou reforçar esse time e a gente vai brigar pelo esse título.
Mas não chegou ninguém nas contratações, cara. Ele prometeu o centroavante, prometeu o meia e não cumpriu com a palavra. Não chegou os caras na temporada. Enfim, e aí ele dormiu na quarta posição do ano passado e nesse ano o time sucumbiu para a Série B, né? E agora vem chorar miséria de novo. Aí eu não aguento, irmão. Aí eu não aguento. Enfim, galera, eu sei que talvez alguém não vai concordar comigo, mas beleza, estamos tudo tranquilo. Beleza? Pode deixar aí nos comentários, não tem problema se você vai concordar comigo ou não. Enfim, respeito o seu posicionamento. Mas o meu pensamento é esse: que o Fortaleza, quando subir de novo para a primeira divisão, que venda a SAF em 90% para um grande investidor, para um grande empresário chegar aqui e bancar as contratações de peso do Fortaleza. Porque com o Paes, a gente não vai ver isso não. Beleza? Valeu. Esse foi só meus comentários aí, um pouco também do desabafo, porque não adianta o cara vir querer chorar miséria aqui pro Fortaleza, dizer que emprestou dinheiro pro Fortaleza. Isso é vergonhoso, cara. Isso mostra uma péssima administração quando você fala isso. Mas enfim, é meu desabafo também aqui, tá bom, galera? Valeu.